Bom, então aqui estamos nós, né? Após uma semana de ausência, né? Que eu precisei me ausentar, eu estava em congressos, congresso porque eu estava em dois simultaneamente, mas foi muito bom, foi bastante corrido, mas foi muito interessante, muitas novidades, né? Coisas boas, né? Que a gente pôde observar, coisas nem tão boas, mas tudo isso faz parte do nosso trabalho. Bom, é, hoje nós vamos trabalhar movimento circular. Então, preciso muito da atenção de vocês. Mais uma vez, eu preciso da manifestação de vocês, preciso das considerações de vocês, ou seja, eu preciso do retorno de vocês para que a gente possa trabalhar. O desenvolvimento da aula ele precisa ser muito ligado ao que vocês trazem para a gente. Então, nesse sentido, manifestem-se. Eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder trabalhar. Eu vou te retirar minha câmera também para vocês poderem se concentrar no movimento, né? no movimento, na tela do quadro. Ok? Tá. Então eu creio que todos vocês já estejam visualizando o quadro, o movimento circular. Porém, antes eu vou apresentar para vocês trata-se de uma simulação feita no programa que é um programa de uma universidade da República Tcheca. Então, aqui, República Tcheca, Vaskak, o nome do canal. E o que nós podemos observar aqui, né, o que nós podemos observar aqui é a... Deixa eu retirar aqui a... Cadê? Mostrar mesa, ver mesa. Pronto, agora sim, tá? Bom, o que nós podemos ver aqui é a posição da partícula. Então a gente vê a posição aqui da partícula, ela está fazendo um movimento circular. O raio, que é esse roxo aqui, é constante. E nós podemos perceber o eixo X, ele oscila, olha, entre o máximo valor que é aqui e essa é a amplitude do movimento da projeção na direção X. Então pode ver que ele vai, vem, então ele fica oscilando entre esses dois pontos. Por isso que podemos associar o movimento circular a um movimento oscilatório. E na direção X também da mesma forma. E por ser um movimento circular, a amplitude, o raio é constante nesse caso, não precisa ser, mas nesse caso é. Então a amplitude é a mesma em x e y. Isso faz com que a gente possa perceber nesse gráfico do lado, tá? Olha a oscilação, olha a altura, o pico. Então, para x e para y, eles ocorrem na mesma altura. Porém, a gente pode observar que o zero em x corresponde ao máximo, o zero em y corresponde ao máximo em x e o zero em x corresponde ao máximo em y. Né? Então, ela é defasada, o movimento das projeções é defasado, né, de π sobre 2, né, como deveria ser mesmo. Essa simulação é bastante interessante a gente observar, né, também a questão da rapidez, né, a rapidez, né, deixa eu colocar aqui, pronto, aqui. Olha, a rapidez, o que nós podemos observar na rapidez? Nós observamos agora o vetor velocidade. Então, no vetor velocidade, a gente observa que a velocidade é constante. Aí a gente fala, não, mas a velocidade não é constante. Né? A velocidade está variando. A gente pode olhar, por exemplo, o roxo, olha o roxinho aqui. O roxinho, deixa eu ver se eu consigo ir um pouco mais devagar. Deixa eu diminuir aqui, diminuir a amplitude, não, aqui diminuir a amplitude, não, deixa eu aumentar aqui a amplitude, pronto, aumentar a amplitude, aumentar aqui,
valor, então o período, né? Então aumentei o período para 5 segundos, aumentando o período. A período é o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa. Então, aumentando o período, a gente percebe que a velocidade diminuiu. Mas olha só o vetor roxo. O vetor roxo continua do mesmo tamanho. Isso significa que a velocidade ela não é constante. Quem é constante é o módulo da velocidade. Então aqui a gente está vendo um movimento circular uniforme. Nesse caso é um movimento circular uniforme. Bom, observa as projeções dessa velocidade. Elas variam. Olha, no eixo X e no eixo Y. Então, as componentes da velocidade nas direções X e Y variam. Isso significa que existe uma aceleração. Vamos observar? Né? Vamos olhar só a aceleração agora. Observando a aceleração, deixa eu ver se eu diminuo o período. Diminuo o período. Deixa eu ver se eu diminuo mais um pouquinho. Tá um pouco rápido, mas é porque eu quero dar ênfase na aceleração. Pode observa agora que a aceleração, que é o vetor roxo, está um pouco rápido para ver, mas vocês podem observar que ela está para o centro. Deixa eu dar um pause aqui, tá? Deixa eu andar um pouquinho mais. Andar um pouquinho mais. Colocar no primeiro quadrante. Para a gente poder observar bem. Pronto. Bom, se vocês observarem, esse roxo aqui é a aceleração. Azul é a projeção na direção X e vermelho é a projeção da aceleração na direção Y. As componentes da aceleração nas direções X e Y, elas variam, mas a aceleração na direção radial não varia. O que significa isso? Significa que essa aceleração, existe aceleração, essa aceleração não é nula, tá? Isso é importante a gente observar, que a aceleração não é nula. Por que é importante a gente observar? Porque embora seja um movimento uniforme, tem aceleração. Essa aceleração é o que faz a partícula girar num raio constante, tá? Essa aceleração é chamada aceleração centrípeta. O movimento circular esse movimento circular é uniforme porque a aceleração só tem aceleração centrípeta, não tem aceleração radial. Se tivesse aceleração radial, seria um movimento circular qualquer e não uniforme. Certo? Bom, então agora nós vamos para o... Deixa eu voltar aqui a mesa, tá? Então tá. Agora nós voltamos para cá. Então, se vocês quiserem observar novamente a simulação, é só vocês falarem, certo? Mas agora a gente já vem para o movimento circular mesmo, né? Trabalhar com as equações, trabalhar com os conceitos, enfim. Bom, nesse sentido, observem esse gráfico que está exposto para vocês. Observe esse gráfico que está exposto para vocês. Então nós fizemos tiramos uma foto do movimento da partícula. A partícula é essa que está aqui em vermelho na posição M. A posição inicial nós podemos chamar de L. E nós podemos ver que esse movimento da partícula se dá no movimento circular, que é esse azul aqui, um círculo, com raio R. E o ângulo ele varia de acordo com θ. Então, θ significa um ângulo. E θ não é constante. θ varia. Então, o ângulo θ ele é uma função do tempo. Tá? Então, θ vai ser igual a θ em função do tempo. Essa é a função θ. Bom, o raio do movimento circular é R. E nós vamos trabalhar não com X e Y, mas nós vamos trabalhar também com X e Y, mas vamos trabalhar com as direções R
e θ. Por quê? Essas direções r e θ, elas variam. Então, no momento que a partícula está nesse ponto, nós temos esse r e esse θ. Se nós formos para um instante, depois nós vamos mostrar esse gráfico aqui melhorzinho, tá? Mas vamos só mostrar agora o gráfico para vocês, para a gente poder ver como que fica, né, esse R e esse θ agora, tá? Só para a gente poder... Então você tem esse versor, que é um vetor unitário, que é na direção radial. Então, se nós observarmos aqui, ele está na direção radial, tá? E eu vou colocar em vermelho, porque não tem um roxo aqui, certo? Mas o vetor roxo que vai representar, o vermelho, né, no caso aqui, que vai apresentar a direção radial, a direção... Opa. Aqui. Então vai ser... Meu Deus, que coisa estranha. θ. Então, o que nós podemos observar aqui é que as direções θ e r, elas variam de acordo com o movimento da partícula. Então, à medida que a partícula se movimenta nesse círculo de raio r, o r e o θ variam, né? Variam na sua direção. No momento, o r está nessa direção, nesse sentido, nós adotamos o sentido para fora como sendo positivo, certo? E aqui ele está para o outro lado, né? Invertido com relação à partícula na posição M. Nós podemos chamar essa posição da partícula que ela se encontra no segundo quadrante como M2. Então, quando a partícula estiver em M2, nós vamos ter essas condições de R e θ. Tá? Então, só para a gente poder visualizar o que acontece com o movimento da partícula. Bom, então com isso a gente pode dizer que a posição da partícula ela é dada como o arco de circunferência, ou seja, é o raio da circunferência vezes o ângulo. O raio vezes o ângulo nos dá o arco de circunferência. Isso vem da geometria, nós já temos conhecimento desse fato. Se nós já temos conhecimento disso, então vamos aplicar. Ou seja, o arco de circunferência é igual ao raio da circunferência vezes o ângulo, né, de formação, né, de abertura do arco da circunferência. Nesse caso é θ, então vai ser R vezes θ. Esse é o comprimento do arco de circunferência. Então aqui nós já temos as expressões que nós vamos trabalhar com elas, que são as expressões... deixa eu tirar isso aqui e colocar do outro lado, que são as expressões, né, angular, que vai nos dar as características do movimento com relação ao ângulo, né, com relação ao θ, e linear. Por que linear? Porque ela é dependente, ela está relacionada com um arco de circunferência e não com um ângulo, né? Lembrando também que, gente, é muito importante trabalhar com o ângulo sempre em radianos, tá? Sempre em radianos. Então, aqui nós vamos trabalhar sempre com o ângulo em radianos. Tudo bem? Tá. Bom, se vocês tiverem perguntas, vai fazendo as perguntas, tá? O que nós queremos observar é o movimento. Então, se nós queremos observar o movimento, então o gráfico, a figura que a gente tinha mostrado no quadro anterior, né, era esse daqui de baixo, tá? Então, mostrando o arco de circunferência. Esse daqui de cima, ele mostra mostra a velocidade. Essa velocidade, ela é somente no movimento circular uniforme, que ela vai ser constante, módulo,
Então, o módulo de V é constante, quando nós temos um movimento circular uniforme. Então, no movimento circular uniforme, essa velocidade é constante. Tá? Nesse caso que nós estamos trabalhando, tem outra particularidade também. O raio, ele pode variar, o raio de circunferência pode variar. No movimento, por exemplo, num movimento desse tipo, nós temos um movimento circular, mas você pode ver que o raio vai aumentando, né, com o tempo. Não é o caso aqui. Nós vamos trabalhar nesse caso, né, então nós podemos dizer que é R de T, né, mas no caso que nós estamos trabalhando aqui, o R também vai ser constante. Então nós temos o R constante e a velocidade constante também. E nós podemos então trabalhar com as expressões, com a expressão para o movimento da partícula, né, para a posição dela, como sendo a posição inicial mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Tá? Se nós fizermos T0 igual a zero. Tá? Porém, como nós continuamos com as definições que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo e a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Porém, é importante a gente observar que agora nós estamos trabalhando com movimento bidimensional e não com movimento unidimensional. Então é muito importante que nós coloquemos aqui agora os vetores. Tá? Estão acompanhando, gente? Estão acompanhando nós? Beleza, se tiver alguma dúvida vocês falem, tá? Eu estou indo um pouquinho rápido porque é cinemática, né? E a gente já viu, mas se tiver alguma pergunta é só falar, tá bom? E a gente volta. Bom, vamos lá. Então, a gente observou então que a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo e a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, como é em cinemática. Isso são definições da cinemática, certo? O que vai ser diferente aqui? O que vai ser diferente aqui é que nós temos uma relação entre a velocidade, né? Então a velocidade, módulo da velocidade é R vezes o módulo da velocidade angular, que nós vamos chamar de ômega, né? E a posição é o raio vezes o que nós vamos chamar de ângulo, que é o θ. E aí a aceleração também vai ser um R vezes alfa. Então a gente pode, eu vou inverter aqui inverter aqui porque o S, a posição, né, ela vem só para manter uma ordem, não há necessidade não, mas só para a gente ter uma ordem na exposição. Posição, velocidade e aceleração, tá? Só para manter essa ordem só. Então, o que vai ser diferente aqui do movimento que nós tínhamos visto em cinemática é que aqui nós temos um movimento com raio constante, nesse caso. Não precisa ser, mas nesse caso é constante, só para a gente poder entender o conceito. E aí nós temos uma relação entre a posição e o ângulo de abertura, onde a partícula se encontra. A velocidade, ela tem digamos assim, uma relação com a velocidade angular. Então, o ômega, que nós chamamos ômega, é a velocidade angular, tá? Que muitas das vezes nós chamamos de frequência angular, tá? E a aceleração, ela tem relação com o alfa, que é a aceleração, aceleração angular, tá? Então existe essa relação entre as grandezas físicas,
posição, velocidade e aceleração. E aqui nós estamos trabalhando exclusivamente a, com com o movimento circular uniforme, melhor dizendo, com um movimento circular, tá? Nesse caso de raio constante. Outra observação que nós precisamos fazer é que a velocidade, o vetor velocidade, ele é definido como sendo o módulo da velocidade vezes o versor θ. O versor θ só nos dá direção e sentido, tá? E se ele nos dá a direção e o sentido, né, então vamos colocar aqui que a velocidade é o módulo da velocidade vezes o ângulo, vezes o vetor unitário θ. Se nós observarmos o vetor unitário θ, ele é sempre tangencial à curva. Nesse caso, a curva é uma circunferência, θ vai ser tangencial a essa curva. E se não fosse uma circunferência, se fosse uma curva qualquer, θ vai ser sempre definido como sendo tangencial à curva, não importa que curva. Nesse caso é uma circunferência, mas não precisaria ser. E o R, ele é sempre perpendicular a θ e para fora da circunferência, definido como o vetor unitário positivo para fora da circunferência. Bom, dando continuidade, então agora nós vamos ver aspectos geométricos primeiro, para a gente poder compreender essas definições, e depois nós vamos para os aspectos matemáticos também para entender essas relações. De tal forma que vocês vão ter as características, né, melhor dizendo, as relações cinemáticas do ponto de vista da geometria e também do ponto de vista da álgebra. Bom, aqui precisa ser observado com muito cuidado por vocês. Então nós temos aqui a abertura Δθ, né? Se nós fôssemos considerar o ângulo θ, o ângulo θ seria esse ângulo aqui. Tá? Então esse ângulo é o ângulo θ. O ângulo entre o eixo x e a posição da partícula. Nesse caso aqui é mais do que θ, né? É θ1. Tá? E aí tem o θ2 que eu não vou fazer para não sobrecarregar a figura, mas é o ângulo entre o eixo x e a linha que passa entre a origem e a posição da partícula, a posição 2 da partícula, né, que é M2. Então aqui nós temos o arco de circunferência, né, que a partícula percorreu em sua trajetória no círculo. Esse é o arco de circunferência, que está relacionado com a variação angular. E aqui nós temos a amostra, né, da velocidade. A velocidade no ponto M1 e a velocidade da partícula no ponto 2. E a gente claramente, nessa figura do lado aqui, nós podemos observar que essa velocidade varia. Ela varia em direção e sentido. No movimento circular uniforme, ela não varia em intensidade, mas em direção e sentido ela varia. Isso precisa ser observado. Tá? Bom, então vamos agora relacionar as grandezas, porque aqui nós colocamos Δθ com relação a M1 e M2. Essa é a variação angular devido à trajetória da partícula, saindo de M1 e indo até M2. Mas e qual é o ângulo entre as velocidades? Tá? Então nós podemos aqui fazer o seguinte, né? Fazer um exercício geométrico. Aqui está a velocidade 1, que é essa daqui, tá? Que nós colocamos ela exatamente no ponto M1, e tem a velocidade que nós colocamos aqui. Nós podemos transladar o vetor, né, para poder compreender, poder estudar. Então aqui é o V1 paralelo, portanto, a essa, e nós temos V2 aqui, que é a direção
a direção e o sentido da velocidade quando ela se encontra em M2. Nós temos V1 e V2, tá? Com um ângulo beta entre essas duas velocidades. O alfa é o ângulo entre V1 e a direção R, tá? E o delta θ, que já é um velho conhecido nosso, que é o ângulo do arco de circunferência, que é o arco de circunferência S, né, que é esse arco de circunferência aqui, tá? Então, esse é o S e o delta θ, tá aí, estão aí os dois. Então, limpando um pouco a imagem, nós podemos observar o quê? Que o ângulo entre V1 e V2 também vai ser delta θ, né? Por que vai ser delta θ se nós colocamos beta? Veja, se aqui é delta θ, onde eu estou mostrando agora, e aqui é alfa, e nós sabemos que V1 está tangencial à curva, né? Então nós temos aqui 90 graus, né? Entre o R e V1, 90 graus. Então isso significa que alfa mais delta θ é 90 graus. Mas entre alfa e beta, alfa mais beta também é 90 graus. Então, consequentemente, o beta só pode ser igual a delta θ. Isso significa que opa, tá errado aqui, eu não vou conseguir apagar, tá? Mas tá errado aqui, você vê agora. Não é 90 graus. Aqui era para colocar delta θ, certo? Então tá corrigido. Então o beta só pode ser delta θ. Então tá aqui o delta θ. Certo? Alguma pergunta até aqui, gente? Vai fazendo pergunta aí. Bom, então com isso nós podemos então agora trazer outras definições para o conjunto, né? Então nós temos o período. O período ele é o tempo que leva para percorrer a volta completa. Antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Então nós temos a circunferência e a circunferência inteira ela faz 360 graus. Então, para sair de um ponto e voltar para esse mesmo ponto, né, ela percorre 360 graus. Então é 2π, né? 2π radianos, ou 360 graus. Então, quando ela sai desse ponto M1 e volta para o M1, dando uma volta completa, ela percorre 2π radianos. Se ela percorre 2π radianos, né, quanto tempo ela leva para percorrer esse 2π radianos? Então, nós lembramos, né, que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, o tempo ele é ΔS sobre V. No caso, aqui, o tempo específico que nós estamos trabalhando, então nós vamos fazer uma relação entre ΔT e T maiúsculo, que é o período. Tá? O ΔS, nós vamos fazer uma relação como sendo o Δθ. Nesse caso aqui, como é uma volta completa, então vai ser 2π. Tá? E a velocidade dessa partícula. Então, com ômega também. Então, o período, né, que é o tempo necessário para fazer uma volta completa, tá, vai ser o espaço percorrido, o arco de circunferência, né? O arco de circunferência é Δθ vezes o R. O Δθ é 2π, então vai ser 2πr, né? Que é como é que fala? O arco de circunferência, nesse caso o comprimento da circunferência inteira, né? Dividido pela velocidade. Tá? E se a gente substituir a velocidade, como nós já sabíamos, por ômega
vezes r, então o período vai ser 2πr dividido por ômega r, então vai ser 2π radianos dividido por ômega. Esse então é o período, né? Período desse movimento, né? Que é quanto tempo a partícula leva para dar uma volta completa. Então nós podemos observar aqui que quanto maior for a velocidade, menor vai ser o período. Claro, quanto maior for a velocidade da partícula, nesse caso a velocidade angular, mas pode ser linear também, quanto maior for a velocidade angular, menor vai ser o período. Elas são inversamente proporcionais. Tá? E a outra grandeza que a gente pode também trabalhar é a frequência. Ou a gente usa a letra grega Ni, N-I, Ni, fala meio anasalado, ou F, que é o inverso do período. A frequência é a quantidade de voltas por unidade de tempo. Então, por exemplo, a moto é muito comum, né? Moto, carro, enfim, hoje mostram o RPM, que é as revoluções por minuto, né? Do motor, né? Seja da moto, seja do carro, seja de qualquer veículo, né? As revoluções por minuto são as voltas, né, da correia do motor para fazer o veículo se deslocar. Então é 1 sobre revoluções por minuto, ou seja, é o inverso do período, quantidade de voltas por quantidade de voltas por unidade de tempo. A gente pode escrever como sendo ômega sobre 2π. E aí a gente percebe que a frequência, como deveria ser, ela é diretamente proporcional à velocidade. Ou seja, quanto mais veloz, mais voltas dará na mesma unidade de tempo. Bom, então nós já vimos então que o ângulo formado entre as velocidades vai ser Δθ também, né? A gente pode, portanto, fazer uma relação, né, entre os triângulos, né? Então aqui a gente tem que R1 é igual a R2, então é um triângulo isósceles, e aqui V2 e V1, V1 igual a V2, que é igual a V, no movimento circular uniforme, tá? Então, no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Se não for uniforme, se a velocidade não for constante, então nós não podemos dizer, não podemos afirmar que que essas velocidades são iguais, né? As vezes aí são iguais, tá? Isso é muito importante a gente observar. Bom, então nos aspectos geométricos, portanto, nós temos aqui o ΔV, e o ΔV ele nada mais é do que a relação entre ΔR e ΔT. Então nós temos aqui que o ΔV, né, a variação da velocidade, também está relacionada com não é ΔV, com ΔS sobre ΔT. Então continua existindo essa relação. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é muito mais do que isso. Tá? Deixa eu ver se é essa daqui. Não. Sim, aqui mesmo. Tá? Nesse mesmo gráfico. Mais para frente eu vou mostrar novamente, mas aqui também está para ver. Se nós observarmos esse vetor ΔV, né, que mede a aceleração da partícula, afinal de contas a aceleração está relacionada com ΔV sobre ΔT, ele está apontando para o centro da trajetória, isso porque é isósceles, esse triângulo aqui é isósceles. Então, esse ΔV aponta para o centro da trajetória.
Então isso significa que essa aceleração, quando nós temos um movimento circular uniforme, nós temos também a aceleração. E essa aceleração é chamada de aceleração, nós vamos chamar AR, porque ela está na direção R, e ela é a centrípeta. Deixa eu fazer o símbolo direito aqui, né? Senão nós vamos inventar a moda. Esta aqui é a aceleração centrípeta. Tá tudo nas notas de aula, tá, gente? Aceleração centrípeta, que é exclusiva. No movimento circular uniforme, ela é exclusiva, certo? Bom, antes de ir para o cálculo, vamos observar o seguinte, que nós podemos aqui também escrever que no movimento uniforme nós temos que S é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, tomando T0 como sendo zero. Tá? Mas uma vez que nós temos que S é igual a R vezes θ, né, substituindo, então nós vamos ter R vezes θ igual a R, o R é constante, vezes θ0, mais a velocidade vezes o tempo. Então, o θ vai ser θ0 mais velocidade sobre R vezes o tempo. Portanto, nós podemos dizer que θ vai ser igual a θ0 mais ωt. Nesse caso, ω também é constante, porque V é constante. E ω é igual a... V sobre R. Tá? Então, essa é a relação que nós temos. Sem dizer que continua sendo uma relação, nesse caso do movimento circular, continua sendo linear. Tá? Então, agora sim, né, nós podemos também observar essas mesmas relações, só que do ponto de vista do cálculo. Assim, antes de ir para o cálculo, eu esqueci de fazer uma consideração bastante importante, tá? Que deixa eu copiar aqui atrás primeiro, peraí. Vou copiar esses dois aqui. Opa, não era por isso, Frederico Aires. Vou copiar e vou para a próxima página, que a gente vai observar algo importante. Tá? Vamos observar aqui os triângulos. Né? O triângulo é OM1, M2, ele é semelhante ao triângulo. Deixa eu voltar aqui um pouco. Ele é semelhante ao triângulo ABC. Então, por eles serem semelhantes, então nós vamos ter o lado delta, o lado M1, M2 dividido pelo lado OM1 tem que ser igual ao lado delta V dividido por V1, tá? Como V1 e V2 são iguais, então nós vamos ter o seguinte: o delta R dividido por R, porque os raios são iguais, é igual ao delta V sobre sobre V, né? Então, se nós observarmos a representação da velocidade, esse vetor é V1. Então, como V1 e V2 são iguais, então o raio dessa circunferência seria V. Ele não está apresentando aqui, mas seria V. E o raio dessa circunferência aqui, que é o delta R é tangencial a essa circunferência, é R. Tá? Então, nessa representação desse triângulo, o raio é R, e nessa daqui o raio é V. Tá? Nós vamos ter delta R dividido por R igual a delta V sobre V. E nós podemos fazer o seguinte: nós vamos dividir tudo isso aqui pelo tempo. Então, quando nós dividimos pelo tempo,
ao dividir pelo tempo, nós vamos ter ΔR sobre R ΔT é igual a ΔV sobre R, R de novo, sobre V ΔT. A particularidade que existe aqui é que o ΔR sobre ΔT é conhecido nosso, não é? O ΔR sobre ΔT, ele é V. E o ΔV sobre ΔT é A, aceleração. Então, com isso, nós vamos ter que V sobre R é igual a sobre V. E aí, nós podemos escrever que a aceleração é igual a V quadrado sobre R. Esse é o módulo da velocidade. Isso só acontece, essa exclusividade só aparece porque o movimento, essa exclusividade da aceleração, né? A aceleração vai estar sempre no movimento, no movimento circular. Mas o que eu quero dizer é essa exclusividade de ter somente esse tipo de aceleração se deve ao fato de V1 ser igual a V2, ou seja, movimento circular uniforme. Tá? Então você vai ver que... E essa forma de aceleração é a chamada aceleração centrípeta, que nós podemos também utilizar usando as relações ômega quadrado vezes R. Tá? Então, esta daqui é uma amostra geométrica de que existe uma aceleração num movimento uniforme, desde que ele seja circular. Certo? E aqui vou acrescentar algo, né? Porque essa... Deixa eu pôr um pouquinho para lá esse aqui. Só um pouquinho só. Aqui, tá bom? Tá. Lembrando que o ΔV aponta para o centro, contrário, portanto, ao R. Então, ao R versor. Né? O R versor aponta para fora da trajetória, certo? E o ΔV, ele aponta para dentro da trajetória. Esse é o ΔV. Então, como o ΔV é contrário à orientação de R, então a aceleração vai ser negativa. Né? Por isso que ela é menos V quadrado sobre R. Bom, ok. Então, agora nós vamos observar do ponto de vista do cálculo. Do ponto de vista do cálculo, também é igualmente muito interessante. Né? Então, nós vamos ter aqui o θ, o R, o X e o Y. Nós podemos representar o θ e o R no diagrama X e Y. Então, nós temos aqui, eu fiz exagerado aqui, né? X, Y, e nós vamos ter, aqui. E nós vamos ter R, tá? R, o versor R e suas projeções. Tá? Lembrando que o ângulo é θ, certo? E nós vamos ter também o versor θ, chapéu, que é esse daqui que está apontado aqui para vocês, tá? E também suas projeções. Tá? O que acontece é que se nós chamarmos esse ângulo aqui
de gama e esse ângulo aqui de delta, então nós vamos ter θ mais gama é igual a 90 graus, delta mais gama é igual a 90 graus, logo nós temos que delta é igual a θ. Tá? A gente vai precisar dessa relação para poder escrever o R e o θ. Então, com isso, nós podemos escrever, então agora lembrando que nós vamos trabalhar com o cálculo, né? Então, com essas relações, nós podemos escrever o R em termos de x e y. Então, o R vai ser a posição x mais a posição em y. Então, o versor R vai ser o módulo de R cosseno de θ na direção x mais o módulo de R, esqueci do chapéu aqui, seno de θ na direção j. Não podemos esquecer que o módulo do versor, né? Aqui eu pus errado, deixa eu apagar. Opa, borracha muito grande. Vamos pôr com borracha pequenininha. Aqui, tá? E aqui também. Tá? Aqui é o R chapéu. É o módulo do R chapéu. Como ele é um vetor unitário, o módulo dele é igual a 1, de tal forma que o R, né, o R chapéu vai ser cosseno de θ na direção x mais seno de θ na direção j. Esse é o R. O θ chapéu, que é o versor, o vetor unitário, que representa a direção tangente à curva, né? Ele vai ser um módulo menos o módulo de θ seno de delta na direção x mais o módulo de θ cosseno de delta na direção j. O módulo do vetor unitário θ, do versor θ, também é 1. Então nós vamos ter θ chapéu vai ser menos seno de θ na direção x mais cosseno de θ na direção j. Tá? Então aqui a gente pode escrever que o R, o versor R chapéu, vai ser cosseno de θ na direção x mais seno de θ na direção j. E o versor θ vai ser menos seno de θ na direção y mais cosseno de θ na direção j. E aqui nós temos a representação dos dois vetores unitários, R e θ, em termos de x e y. Bom, nós vimos também que a velocidade ela é o módulo da velocidade na direção tangencial, tá? V θ. Bom, só que nós vimos também que o V é ômega vezes R. Então nós podemos escrever a velocidade como sendo, eu vou escrever um pouco diferente, vocês vão entender por que já já. Vezes R θ. Tá? Bom, e nós temos também que a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Então vai ser d dt de r ômega θ. Nós vamos considerar aqui r constante, mas eu não vou considerar θ como constante, ômega como constante agora, ainda não.
tá? Ainda não. E o θ, né, também vai ser variando com o tempo. O θ, sim, sempre vai variar com o tempo. Então, nós vamos considerar R constante, mas o ômega e o θ não, e vocês já vão entender por que nós vamos fazer isso, tá? Então, agora, acompanha aqui com a gente, pessoal. Então, nós vamos fazer que a aceleração vai ser igual a R, tirei o R para fora da derivada, porque o R é constante, a derivada de uma constante é zero, então não vou nem considerar. Mas eu vou considerar o ômega e o θ, porque ambos variam. Então a aceleração vai ser R vezes, aqui entra a regra do produto, que é d ômega, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Então essa daqui é esse que nós colocamos aqui agora, é o dt de ômega vezes θ. É a forma que a gente escreve após ter feito o produto, né? Aplicado a propriedade da derivada do produto. Bom, o alfa, que é a aceleração angular, é d ômega dt. Mas e quem é dθ dt? O θ varia, né? Então nós vamos buscar o θ para ver como é que ele varia. Vai ser d dt de, olha o θ aqui, tá? De menos seno de θ na direção I mais cosseno de θ na direção J, tá? Gente, acompanha aqui agora, tá? A derivada temporal de seno de θ não é derivada com relação a θ. Então a gente precisa lembrar que o θ pode variar com o tempo. Então é d dt de seno de seno de θ em função do tempo, tá? Então aqui vai ser, nós vamos aplicar a derivada de uma função. Então, a derivada de uma função é a derivada da função vezes a derivada do seu argumento. Então, nesse caso aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá para poder escrever, senão não vai caber aqui e vai ficar apertado, né? Deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Pronto. Agora sim, tá? Então vai ser a derivada de θ com relação ao tempo vezes a derivada com relação a θ de seno de θ. É assim que a gente deriva quando é uma derivada de uma função. Derivada de uma função é derivada implícita, né? Então vai ser d dt de seno de θ vai ser deixa eu colocar primeiro a derivada do seno, que vai ser cosseno de θ vezes dθ dt, tá? Mesma coisa para o cosseno. Derivada temporal do cosseno vai ser igual a derivada de θ com relação ao tempo vezes a derivada do cosseno com relação a θ. Né? Então, a derivada do cosseno com relação a θ é menos seno de θ dθ. Tá? Então, aplicando essa derivada, né, aplicando dθ dt, nós vamos chegar à seguinte expressão para a aceleração. Então, nós vamos ter que a aceleração vai ser R vezes d ômega dt na direção θ mais ômega dθ dt. Tá? E aí, com isso, a gente pode... deixa eu copiar essa expressão, que nós vamos precisar dela. Você, vamos abrir a página aqui.
Ctrl V. Então aqui está a aceleração. Nós também encontramos que nós também vamos pegar essa expressão aqui, derivada de θ com relação ao tempo. Então nós temos que dθ dt vai ser essa expressão. Então, portanto, deixa eu escrever aqui que dθ dt só um pouquinho, dθ dt vai ser igual a menos a derivada de seno de θ na direção i, então vai ser menos dθ dt vezes cosseno de θ na direção i, menos dθ dt, que agora nós vamos derivar o cosseno, então por isso que surge o sinal menos seno de θ na direção j. Mas o dθ dt é o ômega. Então nós vamos ter dθ chapéu dt vai ser igual a menos ômega vezes cosseno de θ na direção i mais seno de θ na direção j. Só que se nós observarmos, o cosseno de θ na direção i mais seno de θ na direção j é o r. Então nós vamos ter o dθ dt igual a menos ômega na direção r. Tá? Esse é o dθ dt. Certo? Bom, então aí sim a gente pode dar continuidade e poder aplicar nessa... Opa, foi mal. Vou pegar aqui o... E agora sim nós podemos aplicar nessa expressão, né, aqui de cima, da aceleração. Então, aplicando na expressão da aceleração, deixa eu puxar mais para cá um pouquinho, tá? Só para a gente poder trabalhar nesse canto de cá, para não sair da mesma tela, para não perder a referência. Tá? Então, uma vez que a aceleração é r d ômega dt, θ, então nós vamos ter que a aceleração vai ser r vezes alfa na direção θ, mais ômega dθ dt, né, que vai ser menos, né, r ômega ao quadrado na direção r. Mas se nós formos observar novamente, vamos lá, cadê? Aqui, ó. Observa que a aceleração, o menos ômega ao quadrado vezes r, é a aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta, que é a aceleração na direção r. Então, essa aceleração centrípeta, ela estará presente aqui. Portanto, nós podemos escrever que a aceleração é igual a aceleração a θ na direção θ, porque é a aceleração tangencial, mais a aceleração r na direção radial, sendo a θ igual a r, r alfa, e a r sendo menos ômega ao quadrado r, que é igual também a v quadrado menos, né, b quadrado sobre r. Então, com isso a gente achou a aceleração. Porém, se o movimento for circular e uniforme, então o ômega vai ser constante. Se o ômega for constante, d ômega dt
vai ser igual a zero, que é esse valor que está aqui. Então, a aceleração não tem variação da velocidade na tangencial, mas tem na direção radial. Então, a aceleração no movimento circular uniforme vai ser igual a AR na direção R, ou seja, é exclusivamente do tipo centrípeta. Exclusivamente do tipo centrípeta. E aí, por fim, deixa eu ver aqui, não, ainda não é exercício, né? Por fim, nós podemos escrever as funções horárias. Então, agora que nós já sabemos das propriedades todas do movimento circular, funções horárias do movimento circular. Tá? Então, como é que a gente escreve essas funções horárias? O θ vai ser uma função do tempo, o ômega também é uma função do tempo e vai ser dθ dt, e o alfa é de ômega dt, ou, se vocês quiserem, a derivada segunda de θ com relação ao tempo. Então, essas são as funções horárias, levando em consideração que só vai ter levando em conta que a aceleração centrípeta é menos ômega r, que é menos v quadrado sobre r, isso que tem sempre nos movimentos circulares, né? E a aceleração alfa é uma aceleração diferente. Então você tem a aceleração centrípeta e tem a aceleração tangencial, que é que está relacionada ao alfa pelo r. Tá? No movimento circular uniforme, então as equações vão ser: o ômega é constante, então só vai ter θ igual a θ0 mais ômega t. Lembrando que a aceleração tangencial é zero e a radial nós já temos que é menos ômega quadrado vezes r. Tá? E isso no movimento circular uniforme. E no movimento circular uniformemente variado, nós vamos ter que o Aθ é constante, então ele não é zero. E a aceleração centrípeta continua sendo o que ela já era. Né? Então, nós vamos ter ômega igual a ômega zero mais alfa t, e o θ vai ser igual a θ0 mais ômega zero t mais alfa t quadrado sobre 2. Tá? Então, e o movimento qualquer é dado por essas expressões aqui. Tá? A gente faz a derivada. Tá certo? Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Se não tiver pergunta, nós vamos para o próximo. Tá? Vamos para o exercício, então, que talvez aqui no exercício vocês possam apresentar alguma questão. O que acontece, nós fomos bastante rápidos, porque como vocês fizeram a prova, vocês foram bem, tudo, então a gente tem que a cinemática já é algo que vocês têm consciência do que vocês sabem. Então vamos para o exercício. Com que velocidade linear você está se movendo devido à rotação da Terra em torno do eixo? E devido à translação da Terra em torno do Sol? Aproxime a órbita da Terra por um círculo. Em cada um dos dois casos,
calcule a sua aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado e exprima como um percentual da aceleração da gravidade. Bom, eu coloquei aqui, mas deixa eu copiar isso aqui para lá, tá? X, mudar, C, pronto. Tá? Então vamos lá, letra A. Vamos fazer a letra A. Bom, nós pegamos aqui um raio médio da Terra, né? Enfim, porque vamos observar o seguinte, deixa eu buscar uma figura aqui, porque eu não vou me arriscar, não vou me arriscar aqui não agora. Deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui boa pra gente ir. Aqui. Bom, se nós considerarmos a Terra, tá? E eu estou considerando a Terra praticamente esférica, não vou falar de outra forma, não, vou fazer de outra forma. Então nós podemos, opa, não é, vou fazer de novo aqui. Eu vou tentar trazer, eu não sei se ela vai ficar sobreposta, vai. Deixa eu ver se eu trouxer essa para cá. Essa vai sobrepor a outra. Enfim, vamos lá. O que acontece é que se nós formos trabalhar com essa... Se nós formos trabalhar aqui nessa... Se nós estivermos nesse ponto, que é o equador, a nossa velocidade é 1. Se nós estivermos aqui no extremo, né, pode ser extremo norte ou extremo sul, né, aqui nós não representamos as referências, então pode ser norte ou sul, a velocidade vai ser diferente. Então, no primeiro, aqui nesse caso aqui, né, nós temos a velocidade para cá e aqui também. Então, o raio, né, daqui nós podemos chamar de R1 e aqui de R2. E a gente vê claramente que o raio 2 é menor do que o raio 1. Né? Como a rotação da Terra, né, nós temos, então aqui é a velocidade 1 e aqui é a velocidade 2. Tá? Levando em consideração, mais uma vez, que a Terra é aproximadamente esférica e eu não vou debater isso agora porque não é questão da aula. Tá? Quem quiser, depois conversa comigo que a gente conversa sobre essa questão. Bom, então levando em consideração um raio médio da Terra aí, né, como sendo 6.000, onde que eu anotei? Eu anotei em algum lugar. E eu não anotei sim, 6.371 quilômetros. 6.371 quilômetros, tá? Esse é o raio médio. Então nós estamos pegando esse raio médio como sendo um raio 1 e não o raio 2, tá? E o período de rotação da Terra é 24 horas, que vai dar 86.400 segundos, assim como o raio da Terra vai dar 6.371.000 metros, tá? Então, vamos observar que nós aqui conseguimos fazer os cálculos, né, com base nesses dados que nós temos. A velocidade angular da Terra é dada por 2π, que é o arco de circunferência total durante uma revolução, dividido pelo tempo para percorrer essa revolução completa, né, 24 horas. Esse resultado vai dar 7,27 vezes 10 elevado a menos 5 radianos
por segundo. Então essa é a velocidade de rotação da Terra. E a velocidade de qualquer ponto na superfície da Terra vai ser dada pelo raio da Terra. Opa, coloquei R maiúsculo lá, vamos ser coerentes com a anotação, né? Vai ser dada pelo raio da Terra vezes a velocidade angular da Terra. Né? E essa velocidade vai ser de 463 metros por segundo, que é igual a 1.667 quilômetros por hora. Então essa é a nossa velocidade por conta do movimento de rotação da Terra. Supondo que o movimento de rotação seja aproximadamente constante, então vai ter somente a aceleração centrípeta e vai ser a velocidade de rotação da Terra na sua superfície dividido pelo raio da Terra. Isso vai dar 3,4 vezes 10 a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso aqui, a gente chega nos resultados que ele pediu. O terceiro, em relação a G, basta a gente fazer aqui, então, fazer a relação entre eles. Então, a aceleração centrípeta da Terra, né, que é a nossa aceleração na superfície da Terra, aproximadamente, vai ser 0,34% da aceleração G. É bem pequenininha, né? A aceleração perto da aceleração gravitacional. Essa é a aceleração com que a gente a aceleração que a gente sente, né? Que a gente sente por conta da velocidade de rotação da Terra. Tá? É menos, né? Então, digamos assim que nós temos uma aceleração que é a aceleração gravitacional, que está relacionada com o campo gravitacional da Terra, mas ainda nós temos também uma aceleração por conta da velocidade de rotação da Terra. Essas duas podem ser compostas, mas a aceleração centrípeta, por conta que também é central, também é voltada para o centro da Terra, ela é muito pequena comparada à aceleração gravitacional. Se ela é muito pequena comparada à aceleração gravitacional, ela praticamente não faz efeito nenhum na nossa sensação do peso. Tá? Faz, mas praticamente nenhum. Certo? Dúvidas? Pode falar, gente. Não tem dúvida? Podemos seguir em frente, então? Oi. Tá. Eu não vou fazer a letra B. A letra B é determinar as mesmas propriedades, só que com relação à velocidade da Terra com relação ao Sol. Agora, né? Então é a velocidade de órbita da Terra, a velocidade de translação em torno do Sol, considerando a órbita da Terra como sendo uma circunferência. Tá? Então esse vai ficar para vocês. Vocês vão fazer isso daqui. Tá? Vamos fazer esse daqui que é muito interessante também. Tá? Pessoal, vocês estão acompanhando? Estão acordados ainda? Ou já dormiram? Acordados, né? Tá certo. Tomaram aquele cafezão preto de manhã, assim, para acordar. Então tá bom. Só a Nicole respondeu. Acho que só ela que tá acordada, hein, gente? Puxa, ninguém mais tá acordado, não? Todo mundo dormindo ainda?
Cadê os demais? Nós temos aqui, olha, muita gente, hein? Nós temos muita gente, 15 pessoas, contando comigo, de 100 participantes, mas não tem problema, essas aulas vão ficar gravadas, quem tiver interesse assiste depois, né? Bom, então vamos considerar agora esse exercício. Uma roda, partindo do repouso, é acelerada de tal forma que sua velocidade angular aumenta uniformemente para 180 revoluções por minuto em 3 minutos. Depois de girar com essa velocidade por algum tempo, a roda é freada com desaceleração angular uniforme, levando 4 minutos para parar. O número total de rotações é 1080. Quanto tempo... Então o que ele quer saber? Quanto tempo ao todo a roda ficou girando? Esse exercício, gente, ele é muito interessante, né? Quanto tempo ao todo, tá? Ele é bem interessante porque ele traz uma série de questões que podem ser consideradas. Por exemplo, ele tem a fase 1. A fase 1 é uma fase em que ele sai da velocidade inicial 0, chega na velocidade final com 180 revoluções por minuto, lembra que isso aqui é velocidade, e ele leva um tempo de 3 minutos para sair de 0 e chegar em 180 revoluções por minuto. Essa é a primeira fase. Quando ele chega nessa velocidade, ele fica um certo tempo com essa velocidade. Então, a velocidade na fase 2 é constante e é 180 revoluções por minuto, né? Aqui ele fala que depois de girar com essa velocidade por algum tempo, então ele fica um tempo aqui, mas ele não fala quanto tempo que vai ficar aqui, certo? Mas ele depois fala que chega na fase 3. Na fase 3, a roda é freada com desaceleração angular uniforme. Então, na fase 3 sai de uma velocidade inicial de 180 revoluções por minuto para uma velocidade final 0, porque ele para, tá? E leva nesse processo 4 minutos. Tá? E aí tem outra informação, o número total de rotações. Então aqui é importante a gente ter esse daqui, é 1080. Nesse caso aqui não é rotações por minuto, são rotações apenas. Tá? Bom, então deixa eu voltar aqui que eu esqueci de fazer uma coisa. Então nós vamos fazer a primeira fase. Na primeira fase nós vamos considerar essa situação. Então, nessa fase 1, né, nós temos uma velocidade variável. Então, a aceleração alfa é diferente de 0. Mas o que nós queremos aqui nesse caso? Quem é que pode dizer para nós o que nós queremos aqui? O que nós queremos nesse caso? Nós queremos a aceleração? Como é que nós vamos resolver esse problema na fase 1? O que nós queremos? Deixa eu voltar aqui para a gente poder entender. Tá?
que nós queremos da fase 1? O tempo a gente tem. Ó, 3 minutos. Vamos lá, gente. Ó. Quanto tempo ao todo a roda ficou girando nos 3 processos juntos? Então, nós temos nós queremos saber o ΔT total, que é igual a ΔT1 mais ΔT2 mais ΔT3. Mas o que nós temos? Peraí, isso, muito bom, gente. A Gabriele falou quantidade de rotação, né? O Carlos também falou número de rotações, é isso aí, é a quantidade de rotações. Por quê? Por que nós queremos? Porque é a nossa referência. Lembra disso. O que nós temos como referência é que a quantidade total de rotações é 1080. Nós não temos o tempo total. Se a gente tivesse o tempo total, seria simples. Bastaria subtrair o tempo da fase 1. Aliás, nem precisaria fazer nada, porque o que ele pede é o tempo total. Então, o que nós queremos na primeira é a quantidade de rotações, né? Seria o Δθ, né? Na fase 2, nós queremos também o Δθ. E na fase 3, também nós queremos o Δθ. Por quê? Porque a soma da quantidade de rotações da fase 1, da fase 2 e da fase 3 dá o Δθ total. Tá certo? E aí, que é o que nós temos como referência. Olha aqui, Δθ total, quantidade de rotações. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, vamos lá, fase 1 novamente. Então, eu não quero saber da aceleração, não. Eu quero ir direto para o Δθ, né? Para a quantidade de rotações. Mas observa o seguinte, que a velocidade varia. Se a velocidade varia, eu preciso saber de que forma que essa velocidade varia, mas o exercício mostra para nós. Olha só, tal forma aqui, aumenta uniformemente. O que significa isso? Que ela aumenta de tal forma que a aceleração é constante. Então, alfa é constante. Então, a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, o que nós podemos fazer, então? Escrever a equação horária para o movimento uniformemente variado. Nós sabemos que o θ vai ser θ0 mais ômega 0t mais αt quadrado sobre 2. Pronto. Basta substituir o θ0, nós podemos considerar como zero, porque nós queremos o Δθ. Ômega 0 é zero. E o alfa é... Opa, não sei o alfa. Não sei o alfa, então eu não consigo fazer. Então perceberam que não é só substituir, mas é compreender o exercício. Então vamos lá. Sabendo que a aceleração é constante, né, então vamos escrever a equação horária da velocidade angular. Ômega f igual a ômega 0 mais alfa vezes o tempo. Considerando t0 como zero, né, que a gente pode fazer essa consideração, então nós vamos ter que o ômega final vai ser 180 revoluções por minuto, tá? E nós podemos fazer a transformação. Que transformação é essa? Veja que o ômega f... Opa, peraí... Ômega f, ele é 180 revoluções por minuto.
que vai ser igual a 180 vezes 2π. Por que 2π? Uma rotação, dividido por 60 segundos. Rotações por minuto. Tá? Esse PM aí não era para estar aí não, tá, gente? Deixa eu achar a borracha aqui. Pronto. Até feio, né, professor? Dividido por minuto. Rotação por minuto, né? Então, rotações por minuto. Mas aí nós fizemos o quê? Desculpa, 60 segundos, mais uma vez, né? Dividido por segundo. Então, ficar rotações, né? Deixa eu fazer uma coisa decente aqui, pessoal. Fazer uma coisa decente, né? Vamos lá. 180 rotações por minuto. Então, vai ficar 2π radianos por 60 segundos. Então, vai ficar radianos por segundo. Tá? Então, o ômega F ele vai ser 6π radianos por segundo. Aí o que vocês vão fazer em casa? Vocês vão verificar se é mesmo necessário fazer essa transformação que nós fizemos ou não. Tá? Em casa vocês trabalham só com RPM, mas aí você verifica se estão todas as unidades em RPM, tá? E verifica se há necessidade de nós fazermos essa transformação. Tá bom? Vocês vão ver, tem uma surpresa lá e ver que o exercício fica muito mais simples, né? Mas eu não estou aqui para simplificar, mas sim para a gente trabalhar os conceitos, para a gente desenvolver os conceitos. Então, uma vez que eu sei que ômega F é 6π radianos por segundo, então vai ficar 6π é igual a 0 mais alfa vezes os 3 minutos, né? Então vai ser alfa vezes 180 segundos. Então o alfa vai ser π sobre 30 radianos por segundo ao quadrado. Agora eu tenho alfa. Então agora nós substituímos no lugar das expressões. Então o θ0 é 0 mais 0 vezes t, porque o ômega 0 é 0, mais meio vezes π sobre 30 vezes t ao quadrado. Mas o t é 3 minutos, então vai ser 180 ao quadrado. Com isso, o ângulo total percorrido na fase 1 vai ser 140 π radianos. Então esse é o ângulo, o arco total percorrido na fase 1. Alguma pergunta? Vocês hoje estão... Eu vou ter que elaborar umas aulas mais difíceis para vocês. Então, já que a gente achou a quantidade de rotações e era o que a gente queria calcular, que são as quantidades de... né, o arco percorrido, né, o ângulo total percorrido pela partícula nessa roda, né, na superfície dessa roda, então nós já encontramos. Né? Agora nós vamos trabalhar na segunda fase. A segunda fase, então, que é a fase com velocidade constante. Tá? Então, nessa segunda fase aqui, a gente sabe que a roda ela começou a girar do zero, depois ela foi rodando até chegar em 180 revoluções por minuto. Quando ela chegou em 180 revoluções por minuto, né, que é igual a
que é igual a 6 π radianos por segundo, tá? Então ela começou a girar. E 6 π radiano por segundo, com 6 π radiano por segundo, constante, portanto, mas ela ficou assim durante um tempo. Quanto tempo? Não sei, não foi fornecido para nós. Se não foi fornecido para nós, então vamos calcular. Mas o que a gente sabe é que isso é constante. Então, o arco percorrido, né, na fase 2 vai ser igual ao arco inicial mais ômega vezes t. Ômega é constante agora. Então vai ser θ2 é igual a o ômega é 6π vezes t, porque eu não sei quanto vale t. E aqui nós precisamos também informar que, como nós consideramos aqui o θ0 igual a zero e o θ0 igual a zero, tá? Precisava ser? Não, mas nós consideramos dessa forma. Depois vocês vão ver que nós vamos somar, não precisaria. A gente poderia, por exemplo, partir do θ0 igual a 540 revoluções, 540 π radianos, que foi esse valor aqui. Tá? Então, depois vocês podem tentar fazer com 540, mas sabendo que a gente está trabalhando com Δθ, então aqui a gente obteve o valor de θ2, que é a quantidade, que é o arco de circunferência percorrido pela partícula na sua trajetória. E agora nós vamos para a fase 3, então, porque a fase 2 não tem mais o que a gente fazer. Então, na fase 3, né, que é a fase de que a partícula começa a ser, que a roda começa a ser freada. Então, ao ser freada, então nós temos aqui a fase 3. Então, mais uma vez, igual nós fizemos na fase 1, nós não sabemos quem é o alfa. E o θ vai ser igual a θ0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais alfa t quadrado sobre 2. Tá? Veja que o θ0 é zero, porque nós podemos considerar novamente o θ0 como sendo o t0 zero e o θ0 vai ser zero para nós. Nós vamos somar depois as três grandezas de θ. Né? Então nós vamos ter θ vai ser igual o ômega 0 é 180, porque é a velocidade que ele tinha quando ele começou a frear. Né? Então o ômega 0 é 180 revoluções por minuto, que é igual a 6 π radianos por segundo, tá? Então, eu coloquei aqui, não ainda, eu coloquei 180, né? Deixa eu apagar esse 180, colocar o 6 π direitinho, não sai errado aqui, tá? Então, como nós não temos, eu já coloquei o θ0, né? Então, como nós não temos a aceleração, vamos determinar. E para determinar a aceleração, nós vamos fazer ômega final igual a ômega inicial mais a aceleração vezes o tempo. Ômega final nós temos, porque ele freou e chegou a zero. A velocidade inicial nós também temos, 6 π radianos por segundo, mais alfa vezes 240 segundos. Por que 240 segundos? É o tempo que ele ficou, que ele percorreu até frear. Então vai ser 240 segundos. E aí depois vocês vão ver se é necessário mesmo trabalhar com 240 ou se nós podemos trabalhar em minuto, tá bom? Faça essa verificação em casa. Então, sabendo disso, nós vamos ter alfa vai ser igual a menos π
sobre 40 radianos por segundo ao quadrado. E substituindo em θ, nós vamos ter 720 π radianos. Esse é o arco percorrido pela partícula até que a roda parasse. Bom, e agora? Bom, agora nós sabemos que o θ total, né, nós conhecemos o θ total, sabemos que o θ total é 1080 rotações, e nós podemos transformar essas rotações em ângulo, né, em radianos, que vai ser o arco então percorrido vai ser 2160 π radianos. Professor, como é que a gente faz isso? Bom, para cada rotação a gente faz em 2 π radianos, tá? Então 1080 rotações, nós temos um ângulo igual a, não sabemos, tá? É isso que a gente quer calcular. Então quando a gente aplica essa regra de 3, nós chegamos ao valor do arco de circunferência das 1080 rotações nesse caso, tá? Nesse caso que nós estamos trabalhando, mas só fizemos a transformação. Agora que nós vamos fazer o cálculo em si. Lembrando então que o arco percorrido pela partícula na totalidade, ou seja, nas 3 fases, vai ser a quantidade percorrida na fase 1 mais a quantidade percorrida na fase 2 mais a quantidade percorrida na fase 3. Lembra que nós podemos considerar que o ângulo total percorrido na fase 1 é o ângulo inicial da fase 2 e o ângulo final da fase 2 é o ângulo inicial da fase 3. Com isso a gente já teria o total, mas nós não quisemos fazer assim por questões didáticas. Vamos separar as 3 fases, né? Então, o total vai ser 2160 π igual a 540 π mais 6 π vezes T2, que é o tempo que fica, que a partícula percorre a fase 2, mais 720 π radianos, que é o arco percorrido na fase 3. Observem que nós só temos uma incógnita, T2. Então, com isso, a gente acha T2, que vai ser 150 segundos. Opa! Deixa eu voltar aqui. Aqui, que vai ser 150 segundos, ou seja, T2 igual a 2,5 segundos. Mas o tempo percorrido na fase 1 foi dado que é 3 minutos. O tempo percorrido na fase 3 foi calculado como 4 minutos. E o tempo percorrido na fase 2, nós acabamos de calcular como sendo 2,5 minutos. Tá? Aqui é minutos, e não segundos. O exercício pede o tempo total que a roda ficou circulando, tá? E aí então nós encontramos a resposta de 9,5 minutos. Esse é o tempo total que a partícula ficou circulando. Tá? Pessoal, dúvidas? Bico?
Ou não? Não? Não, né? Precisa praticar. Meu pedido para vocês, para cada um de vocês, refaçam esses exercícios, busquem aprimorar essas técnicas, entendendo o que está acontecendo. Nesse último exercício, fase 1, fase 2, fase 3. No exercício anterior, como é que funciona? Podemos considerar aqui, qual o raio da Terra, qual não é o raio da Terra, em qual posição nós estamos. No caso, nós fizemos no Equador, mas se não for no Equador, qual então seria a resposta? Né? Então, quer dizer, pensem na questão, em tudo que ela pode oferecer. Nicole, tem que estudar essa matéria, mas agora vai ficar bem mais simples para vocês, bem mais palpável. Por quê? Porque vocês já têm o conhecimento da cinemática, tá? O que eu posso dizer? Estou à disposição. Vamos conversar sobre isso, tá? Vamos conversar sobre isso, vamos trabalhar, desenvolver esse assunto para que vocês fiquem craques, porque na aula que vem a gente já começa a trabalhar com conservação do movimento angular, que é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é trabalhar a conservação do momento angular e trabalhar o torque. Então, na próxima aula a gente já faz o desenvolvimento da conservação. Na outra, a gente já trabalha com a dinâmica do movimento de rotação e depois momento de inércia e acabou. Muito rápido, passa rápido, muito rápido. Então, coloque a matéria em dia e vamos trabalhar. Tá? Deixa eu parar aqui. Então, meus caros, alguma consideração, algo mais que vocês queiram, pode deixar no chat, fazer seus comentários, fiquem à vontade, façam suas perguntas, conversem comigo, tirem dúvidas, manifestem-se e nós vamos então conseguir trabalhar todas essas questões. Nós vamos trabalhar todas essas questões, tá bom? É muito importante isso. Essa matéria não é matéria da avaliação que nós vamos fazer. Isso que nós apresentamos hoje é a da terceira avaliação, que vai ser só no final do semestre. Tá bom? Uma coisa que eu vou pedir encarecidamente para vocês. Lá no AVA, né, no Moodle, eu deixei lá um questionário. Gente, esse questionário vocês vão responder e eu coloquei lá para que vocês respondam de forma anônima. Embora a gente já tenha estabelecido uma confiança recíproca, né, eu espero, né, imagino, né, eu não sei se vocês estão prontos ainda para responder as questões que estão lá no formulário de forma sem trazer constrangimentos para vocês mesmos, né? Vocês mesmos às vezes falam, eu não quero eu não quero me identificar, tal. Então nós deixamos anônimo para todo mundo, tá? Mas eu peço que vocês respondam o questionário. Por quê? Ajuda muito para que a gente possa melhorar ainda mais as aulas para vocês, apresentar outros materiais, enfim. Por favor, respondam aquele questionário. 2 minutinhos, gente. 2 minutinhos vocês respondem. Tá bom? Perguntas?